Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vasos. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio dessa série de testemunhos. Eu sou a Camila, mais conhecida como Gorda, e nós estamos aqui fazendo esse projeto lindo como complemento da nossa apresentação de final de ano, que tem como tema o Salmo 23, o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. E alguns integrantes do nosso grupo se dispuseram aqui para contar alguns vales que eles passaram na vida deles e aonde Deus ajudou, aonde Deus entrou, como Deus esteve com eles. E hoje nós estamos aqui com a Emily, uma mulher linda e que tem um testemunho de vida assim tremendo, maravilhoso, e está aqui para compartilhar um pedacinho, né, do que ela já viveu. Seja muito bem-vinda, Emily, ao nosso podcast. Obrigada. E agora é com você. Bom, a Camila gosta de ser chamada de gorda, mas eu só chamo ela de Camila, ou de Kai. Então, gente, não estou brigando, não é nada disso. É estranho, mas tudo bem. Não sei, eu acho que é uma forma de respeito, não sei. Mas, Fica tranquilo. vamos lá. Como a Camila disse, meu nome é Emily, tenho 28 anos, sou cristã há 10 anos e me batizei com 16 anos de idade. Me lembro desse dia como se fosse ontem e dentro desse novo caminho, né, eu vivi muitas coisas que faziam eu só me apaixonar mais pelo Evangelho, me apaixonar mais pela obra. E assim que eu conheci a palavra, eu queria fazer tudo. Eu era aquela pessoa que era, sabe, pau pra toda obra. É o primeiro amor, né? Nossa, eu falo, gente, será que um dia eu vou ser daquela forma de novo? Porque não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim pra absolutamente nada. E eu sentia um prazer gigantesco de estar a todo momento, sabe? Mesmo cansada, parecia que você não ficava cansada. É uma coisa que é impossível de explicar. Acho que todas as pessoas precisam viver isso, né? E aí foi esse amor avassalador, né, que eu tive com Jesus. E que eu acho bem engraçado falar, né? Porque hoje o meu relacionamento com ele é mais maduro. Mas antes de chegar nesse relacionamento maduro, precisei apanhar um pouco, né, passar por alguns vales e todos eles me ensinaram, mas em nenhum momento eu duvidei de que Deus estava comigo, mesmo quando eu não escutava a voz dele, porque parece que tem momentos que a gente não consegue escutar a voz de Deus. E depois de um período caminhando com Jesus, você pode não escutar, mas você sabe que ele está ali. Você sente, né? Você sente, você sabe que ele está ali porque você confia na palavra e você sabe, em mim, o que é que está faltando de eu buscar, qual é a sensibilidade, o que é que está faltando para eu não escutar, qual é o ruído que está evitando de eu sentir, que eu sei que ele está aqui. Então eu pensava sempre dessa forma. Me converti com 15 anos, dentro desse período me tornei líder de célula, não comecei, né, a minha vida cristã aqui na Quadrangular. Eu morava em Mauá e minha mãe que me levou para a igreja, ela me levou porque eu estava numa fase rebelde, uma fase que eu sentia só raiva dos meus pais porque eu queria namorar, queria curtir, e a minha mãe, né, falou, não, tem que dar um jeito nessa menina. Então eu fui com o coração muito fechado, eu fui pra honrar a minha mãe, né, falei, tá bom, vamos. E aí eu passei pelo encontro com Deus e eu tinha muita mágoa do meu pai, muita mágoa. Eu fui falar, me lembro de ter falado um dos meus primeiros eu te amo pro meu pai com 16 anos. Nossa. Que eu me lembro, né, de ter demonstrado isso. Então eu sentia raiva e a minha mãe começou a ficar preocupada, né, com essas minhas ações, né. E eu sou uma sanguínea colérica, então o negócio era embaçado. Né? O negócio era bem embaçado, mas superamos. E aí
tive esse encontro com Deus, onde eu liberei perdão pro meu pai. E eu senti uma coisa tão indiscutível dentro de mim que fez eu quebrar todas as coisas que eu acreditava antes, né? De igreja, de vida católica, de santos, de tudo. Quebrou tudo. Tudo começou de novo. Fiquei na igreja, minha mãe saiu, e aí passei por algumas situações de ter que escolher entre a minha mãe ou a igreja. Então era aniversário da minha mãe, eu estava na igreja. Era Natal, Ano Novo, eu queria estar na igreja. Não importava o que aconteceu, eu queria estar ali. Não, é a igreja ou a família, eu quero estar na igreja. E aí foi um primeiro trauma, né, que eu passei, porque eu transmiti uma mensagem errada para minha família do que era Jesus. Eu não estava apresentando o Jesus que eu conheci, mas eu estava colocando um templo, né, uma igreja. E que isso não é ruim, é bom, mas a gente precisa aprender a dosar. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. E eu não conseguia, não entendia isso, né? Mergulhando nisso, entrei em um relacionamento, me machuquei, e aí aconteceu algumas situações na igreja, e com 20 anos eu saí da igreja. E aí fiquei no mundo aí, meio que perdida, por uns 3 anos e meio. E aí eu conheci o Bruno. Eu orei, eu lembro que um dia eu estava meio abalada e sentada no banheiro, no banho, eu orei e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorre. Porque se o Senhor não me socorrer, eu acho que os meus dias estão contados. Eu não tenho força para voltar e eu não sei como voltar. Coloque alguém no meu caminho que vai me ajudar. Passou 2 semanas, eu conheci o Bruno. E aí ele tinha cancelado comigo 2 encontros. Eu falei, mas ele não tá querendo sair comigo, né? E tá tudo bem. Eu já tava tão ferida que eu não tava nem aí. Era só mais uma coisa. Era só mais uma coisa e eu... Tá bom. Quando nós nos conhecemos, eu mostrei pra ele quem eu era. Sabe quando você não quer ficar desenhando uma pessoa perfeita pra alguém? Eu estava nesse nível. Quem gostar, gosta do jeito Gosta. que você, né? Se não, paciência, tá tudo bem. Eu tava nesse nível. E aí, ele falou, olha, cancelei com você em 2 finais de semana porque eu queria ir pra igreja. E teve um domingo que era dia dos pais, que foi o primeiro. E aí ele não tinha vindo pra igreja por conta do dia dos pais, né? Que ele resolveu ficar com a família. E no outro domingo ele falou, não quero faltar 2 domingos seguidos. Então, não, ele cancelou comigo. E quando ele disse aquilo, Camila, eu já sabia. Eu já sabia que era ele. Já sabia, eu senti. E eu senti isso e comecei... no segundo encontro ele me levou pra conhecer a pessoa da igreja. Pra ir na casa, acho, da Bruna Consúlida, no segundo encontro. Falei, nossa, tá bom, né? Vamos ver até onde vai essa doideira. Ela tava desse jeito. Meu Deus. E eu nunca mais tinha pisado numa igreja. E quando ele falou que ele era cristão, falei, então, posso ir junto com você na sua igreja? Posso ir junto com você no culto? E vim. E eu não senti nada. E eu queria sentir aquele primeiro amor que eu tive no começo. Sabe, aquele primeiro encontro do coração pegar fogo, das mãos suarem, de você chorar, e eu queria sentir aquilo e eu não senti. Eu olhava para o altar e eu não conseguia sentir nada. Eu falava para mim, eu sei que o problema não é o lugar, o problema sou eu. Estava totalmente fechada, né? Eu estava fechada. Eu estava disposta a viver algo novo. Mas a luta que eu estava tendo comigo mesma, de acreditar, de confiar, de quebrar as barreiras de proteção, né? Que aquilo era uma barreira de proteção. Como eu tinha me machucado, não. Por que eu vou voltar para um lugar que me machucou? E aí eu agia daquela forma. Fiquei por um longo período vindo para a igreja e eu tentava chorar. E eu lembro que eu tentava e não conseguia, Camila, não
não conseguia, de verdade. Aí eu contava pro Bruno, né? Falava, amor, eu queria chorar, sabe? Eu queria sentir de novo aquilo e eu não sinto. Porque eu sempre fui muito sensível de estar no culto, às vezes na palavra, eu comecei a chorar na palavra. Ontem mesmo foi assim. E eu sentia falta disso e não conseguia. Aí entrou a pandemia. Olha quanto tempo passou. Entrou a pandemia e no meio da pandemia teve um batismo nas águas. E as cadeiras estavam alocadas bem longe uma da outra. E eu sentei na cadeira da frente e estava acompanhando os batismos, assistindo. E ali, gente, eu sou um pouquinho chorona, tá? E ali, o Espírito Santo, ele restaurou tudo na minha vida, de novo, com ele, sabe? Senti aquilo de novo e percebi que valeu a pena ter persistido. Naquele momento, eu percebi que eu tinha conhecido um relacionamento diferente, que é um relacionamento racional, que é algo que o pastor sempre fala nos cultos, né? Que não é só chorar. A emoção faz parte, mas não é o principal. E eu não conhecia isso. Hoje eu conheço esse amor racional, né? Eu conheço esse amor racional e isso faz muito parte da minha vida. E eu fui para um outro nível de relacionamento com Deus depois deste dia. Ainda assim, estava travando algumas batalhas, conseguia vir no culto, chorar, sentir a presença de Deus, escutar a voz dele, orar em casa, mas eu não conseguia me relacionar com as pessoas da igreja. Não conseguia me relacionar ao ponto de alguém vir me cumprimentar e eu só cumprimentava e ficava calada. Para alguma pessoa que é comunicativa, eu sou comunicativa, eu gosto de conversar, gosto de falar, mas quando vinha alguém da igreja conversar comigo, não saía uma palavra da minha boca. Fugia todos os assuntos, tudo, qualquer coisa. E eu falava pro Bruno, eu falava, amor, se a gente for em algum lugar, né, com algum tipo de confraternização, fica perto de mim, porque eu não consigo me relacionar. E eu queria, só que eu não conseguia. Falava, amor, eu quero me relacionar, mas eu não consigo. Era mais uma barreira que Era precisava mais uma quebrar, barreira. Né? E aí, isso, Deus ele foi tratando, eu fui buscando estar presente, né, nos eventos que tinha da igreja, mesmo que eu não conseguia. E aí teve um culto, que era um culto de celebração, se eu não me engano, era de final do ano. Não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, não me recordo, que teve o coral de quase toda a igreja. Foi no aniversário da igreja, 30 Aniversário anos da igreja. Da igreja. E a Anitta tinha me convidado para participar desse coral. E eu queria participar, mas eu ainda não conseguia. E aí, antes disso, eu tinha mandado uma mensagem no grupo da igreja falando que eu estava disposta. Você lembra disso? Lembro. Estava disposta para fazer a obra. E aí eu falei, o que aparecer, conta comigo. E comecei a frequentar todos os grupos missionários. Eu falei, uma hora isso daí vai passar, vai cair por terra. Eu não aceito. Eu não aceito viver dessa forma. Quando eu vi esse coral dos 30 anos da igreja e eu vi a igreja inteira lá na frente e eu não estava ali, aquilo apertou meu coração. Porque eu falei que eu poderia estar ali e eu escolhi não estar. Eu faço parte da família, mas eu não me via como da família. Era isso, né, que eu sentia. E aquele dia foi mais uma vez que Deus tratou o meu coração. Né? Ele tratou o meu coração naquilo. E hoje eu sou tagarela mesmo, falo. Só um pouquinho. Gosto bastante de me relacionar com as pessoas. Sei que Deus está tratando muitas coisas ainda em mim. Mas eu agradeço por absolutamente tudo que Ele tem feito. O meu relacionamento com Deus, depois que eu voltei para a igreja, em nenhum momento eu sentia pessoas me cobrando. E eu tinha medo disso, das pessoas me cobrarem para fazer algo. Gente, tudo não era questão da igreja, era eu. Eu ainda não estava preparada, porque a gente tem os momentos, né? E vai muito da liderança da igreja de observar qual é o momento em que a pessoa tá, se ela consegue lidar com aquela situação de maturidade, de experiência e assim por diante.
Aí depois dessa experiência, né, participei, entrei pra dança, não deu certo na dança. Eu queria dançar, mas não funciona. Falei, alguma coisa eu vou fazer ali, vamos pro teatro. Tentei ir pro teatro e aí 2 vezes que eu ia apresentar, você lembra? Deu ruim, apresentei só uma vez, fiquei doente e tudo mais. Eu falei, quer saber, meu negócio de fato é nos bastidores. Conta comigo pros bastidores, eu tô lá, vou fazer. E fluiu, né? Dessa vez, graças a Deus, me encontrei. Comecei a orar pelo Bruno. E o Bruno, ele já havia participado do diaconato, né? E ele tinha saído porque ele era muito jovem e assim por diante. A Anitta comentou essa situação comigo. Falei, eu quero ver o meu marido novamente no ministério dele. Eu não sabia qual que era o meu. Eu também, uma das obras que eu havia feito lá atrás, também era como diaconisa, só que não era esse nome, como diaconisa, não sabia. Fui conhecer esse ministério aqui. E aí, orando por ele, né? Comecei a orar, pedindo para Deus trazer para ele essa questão, né? Essa clareza, para ele voltar. E aí nós fomos em um culto, que não era um culto, era um evento. E lá ele sentiu que ele tinha que voltar pro diaconato. Aí ele comentou isso comigo, eu falei assim, glória a Deus, amor, volta, com certeza. Eu fiquei muito feliz. E eu falei, bom, em algum momento, Deus vai me mostrar o caminho, né? Aí eu estava no culto, aí veio a Anésia e perguntou pra mim se eu gostaria também de participar. Na hora eu falei, meu Deus do céu. Então eu falei, amém. A Anitta tinha comentado comigo que era a igreja que sinalizava. Então eu só estava pedindo para que Deus me direcionasse. E Deus me direcionou e hoje eu estou como diaconisa também. Olha só, como cooperadora, gente. Diaconisa ainda não. Nem eu nem o Bruno. Estamos como cooperadores e já faz 1 ano. E quando é algo de Deus, é leve. Vai surgir lutas? Vai. Né? Eu e o Bruno, esse ano foi o ano que a gente mais passou dificuldades, assim, em várias áreas das nossas vidas, onde a gente em nenhum momento deixava de acreditar, né, em Deus. Nós, a todo momento, confiava e perguntava e tinha o direcionamento, tanto do altar, a cada culto uma revelação, daqui parecia que o pastor estava dentro lá de casa, escutando tudo que a gente conversava, e isso era maravilhoso. Então sempre teve o direcionamento de Deus. E leve, um ministério onde a gente serve e flui de uma maneira muito gostosa. E eu comecei a pensar, né, tudo que vem de Deus é de uma forma leve, né, ele direciona, traz paz. E eu comecei a respeitar o meu tempo. Sou consultora de imagem e eu percebi que dentro da consultoria, muitas pessoas procuravam a consultoria para tratar a questão de segurança, autoestima, para se enxergar. E a consultoria, ela não trabalha isso. A consultoria, ela trabalha superficial. O externo, né? O externo. Posso muito bem investir alguém, mas aquele vazio que ela tem ainda iria se permanecer. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre a mente humana. Eu preciso entender o que acontece na cachola dessa mulherada, né? Pra eu conseguir ajudar. Despertou, né? O desejo disso. Despertou. E veio de uma forma tão extraordinária só que leve também. Leve. Quando eu vi, eu só estava estudando isso. Eu estava estudando mais isso do que a consultoria. Então a consultoria, eu falei, bom, isso daqui eu posso ajudar pessoas a trabalhar nelas aquilo que eu também já passei. Até aí, superficial, imaginava a consultoria, ok. Comecei a estudar mente humana, fiz PNL voltado para isso e fui conhecendo outras técnicas até que eu cheguei na questão da psicanálise. Comecei a estudar psicanálise e ainda estou estudando e fazer terapia. Comecei a terapia porque para eu me tornar psicanalista eu tenho que ter pelo menos, acho que 100 horas de terapia. E cada terapia é 1 hora. Nossa! Eu tenho que ter 100 horas de terapia. E aí, precisava disso, falei, já vou começar antes. Quero começar o curso, vou começar antes para eu não ficar doida para resolver isso.
lá na frente. Comecei e dentro da terapia, né, você começa a investigar algumas coisas em você. E eu achava que eu estava segura, eu estava confiante, e eu comecei a ver que não era nada disso. Então começou a cavar coisas que estavam em oculto ali, sabe? E foi dolorido, né? Algumas coisas eu tive que tratar da questão do meu pai. E aí entrávamos nesse quesito dos meus pais. E eu e mais, hoje somos 4 irmãos. Tinha o Kim, que o Kim faleceu. E era muito difícil lidar com todas essas questões, né? Pra mim não estava sendo fácil lidar com aquilo. Ter que ir lá atrás, sabe, no passado, mexer naquilo. Tava enterrado, só que eu sabia que tinha coisas que não estavam me fazendo avançar. Chegou um dia na terapia que eu falei assim pro meu terapeuta. Foi assim, saiu. Você já sentiu medo de Deus não existir? Aí ele disse assim, por que você já? Aí eu disse, eu tenho medo de estudar sobre a mente humana e descobrir que Deus não existe. Aí ele falou assim, nossa, mas que Deus frágil seria esse, né? Você não acha que seria um Deus frágil? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. A gente encerrou a terapia e aquilo ficou na minha cabeça. E eu, por que isso? O que veio à tona essa situação? Aí no dia seguinte, no devocional de manhã, bem de manhãzinha, eu li a palavra e eu tenho o costume de ler, orar e ficar em silêncio, né, pra ver se Deus tem algo para falar pra mim. E aí nesse dia eu lembro que eu li a palavra, orei e falei, Senhor, eu te busco há tantos anos, eu tenho um relacionamento com o Senhor há tantos anos, e como pode passar pela minha cabeça que o Senhor não existe? Por que passou isso pela minha cabeça? Por que eu senti isso? E aí Deus falou claramente pra mim, né? Ele disse, o seu medo não é que eu não exista, o seu medo é que eu te abandone, porque eu sentia que o meu pai tinha me abandonado. E isso não tinha acontecido, meu pai não me abandonou, ele se separou da minha mãe, só que esse era o sentimento que eu tive, que eu fui abandonada pelo meu pai. Então, daí, eu comecei a chorar, né, porque eu lembrei também da palavra ainda, eu até anotei aqui, pra eu não falar errado, né, gente? Olha só, tá em Isaías 49. 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. E veio a outra palavra que está em Salmos 27:10. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Naquele momento, o Senhor ministrou muita coisa no meu coração. O meu inimigo naquele momento estava sendo as minhas emoções. O meu inimigo naquele momento estava sendo as minhas emoções, os meus traumas. E eu sentia medo de achar que Deus não existia, mas na verdade era medo dele me abandonar. Eu conhecer um amor que eu estava vivendo com Jesus e ele me abandonar. E isso não iria acontecer. E depois que eu li essa palavra e que Deus falou claramente isso pra mim, o meu relacionamento com ele foi pra outro nível, de novo. E que aquilo gerou um conforto gigantesco dentro do meu coração e a certeza, sabe, de que Deus ele nunca vai me abandonar.
às vezes acontecem situações na nossa vida que as pessoas vão falar A e a gente vai entender B. Por quê? A maioria das coisas que acontecem na nossa vida não é pela pessoa, não é pelo que falaram, mas é como eu recebi aquilo, como estava o meu coração para receber. Tanto a palavra, como um ensinamento, como o que eu escuto, né? E faz a gente lembrar também das sementes, né? Que caem em terra fértil ou não. Então, basicamente é isso, né? Eu acredito que esse é o meu maior testemunho que eu já tive até hoje. É o meu maior testemunho, porque naquele momento da minha oração, Deus falar isso pra mim foi reconfortante, sabe? Ele falar: filha, não é isso. Você sabe que eu existo. Eu tô aqui. O seu medo é que eu te abandone, mas ainda que os teus pais te abandonem, eu não te abandonarei. E eu chorei tanto, Camila. Chorei demais e contei pro Bruno e eu falava: Deus existe, ele existe. Mesmo já sabendo, só que era um medo. Então, às vezes, as pessoas elas precisam investigar mais esses questionamentos que existem nelas, porque te levam para um nível maior, mais perto de Deus. E nós somos falhos, nós somos muito falhos. E às vezes a gente tem medo dessa fraqueza nossa. Só que Deus já sabe o que está no nosso coração. Então por que ter medo de falar para Ele que existe esse medo na gente? Ele já sabe que está lá. Ele já sabe. Então fala para Ele que Ele vai trazer a resposta. De quinta-feira tem culto aqui na igreja de oração. E aí na palavra também falou muito sobre isso. De escutar a voz de Deus. Ele tá falando o tempo todo, né? Ele tá falando, e isso até me arrepia. Ele tá falando o tempo todo. E ontem, todos esses dias, eu venho orando, pedindo pra Deus me direcionar, né? Eu falo que eu fiquei, depois que eu comecei a conhecer a mente humana, eu fiquei perdida em relação à consultoria ou à terapia. Se eu me torno terapeuta ou se eu vou pra consultoria. E tudo estava me direcionando para isso, sabe? Para trabalhar essa questão da mente humana. Eu falo, gente, da questão da mente humana, que é para trabalhar as questões de ansiedade, de depressão e assim por diante. Avanços, né? Essas coisas. E eu estava insegura ainda, com medo. E a palavra veio: você tá com dúvida? Deus está falando e você não está escutando. Esse projeto que Deus permite você sonhar, que Ele te deu a visão, e eu me imaginava, Camila, várias vezes eu comentava com o Bruno que eu me via em uma sala fazendo atendimento, e eu negava isso. Eu negava isso. Não queria. Eu falava: não tem nada a ver. Não, eu quero ser consultora. Eu quero ser consultora de imagem. Então, um milagre atrás do outro. Eu vejo o agir de Deus em cada detalhe, em cada coisinha, assim, Deus ele age. E que a gente esteja atento, que possa pedir para Ele sensibilidade, para escutar o que Ele fala. Porque a todo momento Ele fala, e se você reconhece o seu lugar de filho, porque nós somos filhos hoje, Ele nos escolheu, Ele nos aceitou como filhos. De um Pai que nos ama de uma forma inexplicável. Quando você entende que você está num lugar de filho e que Ele é pai, você começa a escutar o que seu pai fala. Você começa a entender o que Ele espera de você, sabe? E é tão gostoso, é tão maravilhoso, até mesmo quando as coisas não fluem da maneira que você quer, você fala: não, tá tudo bem. E assim, eu falo, hoje eu tenho um relacionamento bem mais maduro, porque antigamente eu fazia um monte de coisa na igreja, mas eu não tinha relacionamento com Ele. O relacionamento diário que eu tenho hoje, de orar, de ler a Bíblia, de escutar a voz dEle, por mais que todos os cultos eu chorava, sabe, todos os cultos eu queria aceitar Jesus de novo, era dessa forma, mas eu não tinha um relacionamento que eu tenho com Ele era hoje, superficial, diário. né? Exato, era superficial. Mas você precisou passar por isso para você chegar até aqui, né? Sim.
O pastor fala que não tem atalho, né? Não tinha como você pular lá do dia que você converteu pra Emily madura hoje. Não, né? foi necessário. Tem coisa que é difícil de você aceitar. Às vezes eu olho assim pra algumas coisas e eu falo, nossa, mas caramba, eu passei por isso, né? Mas eu passei e passou. E Deus, ele sempre faz eu lembrar que o passado não volta mais, que é pra olhar pra frente. Sempre olhe pra frente. Então, é isso. Estou disponível para Deus, né? Para Ele agir na minha vida da maneira que Ele chamou. E aí, na nossa última oração, que foi na sua casa, na Gabi, foi falado também sobre propósito. Qual é o seu propósito? E eu, ai meu Deus, sou consultora de imagem. Não querer. O meu era esse, mas o de Deus é outro, né? Exato. E às vezes a gente é o filho rebelde, né? Que não quer, eu quero ser consultora, é mó bonito, é mó legal ter o título de consultora de imagem. Tipo, quem é que quer buscar uma terapia? Tipo, a maioria das pessoas não querem. Tá fugindo de terapia, né? Exato. Ao contrário. Mas é algo que vem direcionando, né? O seu vale basicamente te fez enxergar que você é filha. Sim. Né? Enxergar Deus verdadeiramente como um pai, né? Sim. E talvez se você não tivesse tido essa dúvida, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela já é crente, ela já estava dentro da igreja, já tinha ali o relacionamento dela com Deus e mesmo assim ela duvidou, né? Mas tudo o que acontece, que está debaixo do propósito de Deus, você tem que passar daquela forma. Ele quer que a gente passe as experiências para que lá na frente a gente possa ajudar outras pessoas. Exatamente. E quantas pessoas se sentem abandonadas? Quantas pessoas se sentem abandonadas? E não é isso. Não é isso. É a maneira que ela se sente. Você se sente assim, mas você não está abandonada. Você não está. E eu falo isso porque a palavra diz isso. Seja forte e corajoso. Ser corajoso não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Enfrentar mesmo Enfrentar. assim. Você enfrenta aquilo. Tô com medo, vou com medo mesmo. Às vezes é nós que não sentimos, é a pregação do culto de quinta-feira mesmo, né? Às vezes ele fala, ele tá ali, a gente que não sente, a gente que não ouve, mas ele tá ali. E ele não desiste de nós. Sim. Você não ouviu hoje, ele vai falar amanhã de novo. Você não ouviu amanhã, ele vai falar no outro dia de novo. De tão grande que é o amor dele com a gente. E eu acho que é só quando a gente sente mesmo ali, dentro desse colo, esse amor, para conseguir compreender a intensidade e a profundidade do seu testemunho. Só agradecer a Deus, agradecer a essa igreja maravilhosa que eu amo. Hoje eu vejo assim, pastor, nossa, quanta unção, né? Eu falo pro Bruno, eu nunca tive a oportunidade de sentar e ficar conversando com o pastor, mas eu não sinto essa falta, sabe? Eu não sinto essa falta, porque eu sinto perto. Mesmo assim, eu sinto perto. Ele cuida verdadeiramente, né, das ovelhas. O cuidado com a igreja, o cuidado com a liderança, o cuidado com cada ministério. Eu já frequento, vou falar, felizmente ou infelizmente, essa é a terceira igreja que eu frequento e eu nunca vi algo assim. Nunca tinha visto dessa forma. Sabe, um cuidado, um zelo tão grande como tem aqui. É maravilhoso. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. E tendo em vista tudo isso que você compartilhou conosco, qual mensagem você deixaria para as pessoas? Eu deixaria aqui o Espírito Santo ministrou no meu coração no dia que eu tive dúvida que Deus existia. Olha isso. Nenhum versículo melhor do que esse, né? Do que essa palavra. Pois é. Salmo 27, 10. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Essa palavra, para mim, ela faz todo sentido depois dessas situações que eu passei. Então, glória a Deus por mais um testemunho de vida que possa edificar a sua vida. Nós temos mais 2 testemunhos lindos, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar,
porque sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo que nós estamos compartilhando. Nada do que Deus faz é em vão. Falamos tanto de propósito, né? Então, esse podcast, ele também tem um propósito, né, de Deus sobre tudo que nós estamos fazendo. Então, assim, não deixe de compartilhar. Vamos fazer uma oração para a gente terminar isso? Senhor, nós entramos na Tua presença agora, Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor cuida de nós a cada minuto da nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Senhor, por não nos abandonar um segundo sequer, Pai. Obrigada por tudo que nós ouvimos aqui e que todos os dias da nossa vida, não só nós, mas como todas as pessoas que forem alcançadas, Jesus, por esse testemunho, que elas possam ter a certeza que o Senhor está com cada uma delas o tempo todo. Basta que elas Te busquem, basta que elas clamem ou um pedido de socorro e o Senhor está ali para estender as mãos, Pai. Que em nome de Jesus muitas vidas possam ser alcançadas e edificadas, Pai. Seu nome possa ser glorificado em todo o tempo, Pai. E obrigado por mais uma oportunidade de estar fazendo este trabalho. Nós Te louvamos, Te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E é melhor do que a nossa em todos os sentidos, Pai. Obrigada, Pai. E nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.